Eu conheci o Jorge Sena bastante tarde. Só conheci o Jorge Sena depois do 25 de Abril. Conheci os livros dele, trabalhava já eu na Fundação Gulbenkian, e depois do 25 de Abril ele veio a Portugal. Foi o célebre discurso, fazer o célebre discurso da Guarda. A minha primeira impressão foi que o Jorge Sena estava maluco. Foi essa, sinceramente, a primeira impressão. Que se tinha deixado levar pelo entusiasmo e que tinha endoidecido. E depois, a frio, depois daquela emoção toda, daquela extraordinária peça de oratória, pronto, verifiquei que não havia nada de loucura naquilo que ele disse, havia sim de entusiasmo e de honestidade. De honestidade. Era um homem profundamente honesto, além de muitas outras qualidades, e o discurso da Guarda é um discurso de um homem honesto. E eu, nessa altura, convidei-o, a ele e a Messia, para almoçarmos na Fundação Gulbenkian. E foi aí que eu o conheci. E ele ficou, penso eu, impressionado com uma coisa que eu lhe disse logo que o vi. Eu disse: olha, Sr. Professor, sempre o tratei por Sr. Professor. Depois, mais tarde, chamei o Jorge. Queria-lhe agradecer a companhia que me fez em Bissau, na Guiné. Porque eu tinha sido mobilizado como capitão do exército português e tinha sido colocado em Bissau. E fui para lá e levei, não podia levar a minha biblioteca toda, fiz uma seleção de livros. E fui verificando, a pouco e pouco, quais eram os livros que se davam bem no clima tropical equatorial do Bissau e os que não se davam. E o Jorge de Sena, a poesia de Jorge de Sena, dava-se muito bem em Bissau. E eu disse-lhe isso. Muito obrigado pela companhia que me fez. Os seus versos eram dos poucos que aguentavam aquele ambiente terrível de Bissau. E ele achou muita graça. E foi aí que eu o conheci, portanto, passou-se em 77, exatamente. Foi aí que eu conheci. E depois ficámos amigos. Eu tive a oportunidade de poder auxiliar, na medida do possível, através da Fundação Gulbenkian, o trabalho dele em Santa Bárbara. E pronto, e ficámos amigos até ao fim da vida dele. Eu fui a Santa Bárbara, uma coisa curiosa, só fui a Santa Bárbara depois da morte do Jorge. Foi quando, depois da morte dele, a Fundação Gulbenkian teve aquele projeto de criar o Centro de Estudos Jorge de Sena na Universidade de Santa Bárbara, e eu fui a Santa Bárbara nessa altura, já ele tinha morrido. De modo que conheci-o em Lisboa, a seguir ao 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, nunca mais o vi. Depois da estadia dele em Lisboa, nunca mais o vi, nunca mais nos encontramos. Trocámos larga correspondência, temos muitas cartas do Jorge, muitas cartas, e depois da morte dele, relativamente à criação do Centro de Estudos que teve o nome dele. E nunca mais me esquecer, fui com a Messia ver a sepultura dele no cemitério, que eu nunca tinha entrado num cemitério americano, e fiquei muito impressionado com aquela beleza extraordinária que era aquele cemitério em Santa Bárbara, e a simplicidade da campa do Jorge, com a assinatura dele, facsimilada em bronze, inesquecível. O Jorge de Sena, para além de tudo mais, tem um texto que para mim é uma obra de referência e será sempre uma obra de referência nos estudos pessoanos, que foi o texto que ele escreveu para a falhada edição do livro do Desassossego, que ele não pôde acabar. E tem aquele texto, O Homem que Nunca Existiu, que é um texto absolutamente notável e que ainda hoje mantém toda a sua atualização, a sua validade e a sua interpretação
muito especial que ele dava ao Fernando Pessoa. Portanto, foi um grande pessoa, um grande pessoa. Nunca tive razão de queixa do Jorge, nunca tive razão de... Eu sabia que ele era uma pessoa com feitio que não era fácil. Comigo, felizmente, demos sempre muito bem e eu só tenho coisas agradáveis a lembrar-me do Jorge de Sena. Só me lembro não me lembro de nada de desagradável com ele. Das coisas que depois me tocou da parte do Jorge foi a posição dele de pessimismo e de tristeza mesmo que ele assumiu depois do 25 de Abril, depois daqueles exageros todos revolucionários do 25 de Abril, aquela atitude dele que marcou-me a mim pessoalmente muito. Porque ele era um homem, um homem de liberdade, um homem de honestidade e foi uma pessoa que, para além de tudo mais, nesse aspecto, marcou profundamente a minha vida, depois do 25 de Abril, a posição dele em relação aos excessos que se cometeram em Portugal depois de uma revolução que, teoricamente, era para trazer a democracia a Portugal e que, naqueles anos, correu sérios riscos de se transformar numa nova ditadura.